Oi, oi, boa noite, bem-vinda. Quem já vem chegando, eu vou dar um minutinho para o restante do pessoal entrar. Boa noite, Ana Priscila, boa noite, Elaine, boa noite, Bruna. Olá, bem-vinda. Boa noite, Marmitas da Paz. Bem-vinda a essa live. É um prazer ter vocês aqui comigo. Tô só dando mais um momentinho, esperando o pessoal terminar de entrar, mas a gente já vai começar com um assunto super interessante, importantíssimo para quem trabalha aí no ramo de marmitas caseiras ou já tem a sua empresa. Com certeza vocês vão sair da live hoje com uma outra ideia de abordagem aí para as marmitas congeladas. Boa noite, Isis, bem-vinda. Bom, então eu vou começando por aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite. Eu tenho chamado esses nossos encontros, né, nas terças e quintas, às 20h30, carinhosamente como um momento marmiteira de sucesso. E por aqui eu te ensino a faturar R$ 5.000 por mês vendendo marmitas aí da cozinha da sua casa. Eu sou Gabi Paludo, sou chefe de cozinha e proprietária da Pranayami, que é a minha empresa de marmitas aqui em Florianópolis. Eu comecei no ramo de marmita em 2020, comecei cozinhando de casa e em 2022 eu inaugurei meu primeiro ponto físico aqui em Florianópolis, a primeira loja física com cozinha exclusiva de produção para as marmitas. Bom, gente, nesse nosso encontro de hoje, né, eu vou conversar com vocês sobre como divulgar marmitas congeladas e captar clientes para esse tipo específico de produto, né? Quem tá me acompanhando aqui nas lives já desde a semana passada, sabe que a gente tem falado bastante sobre a possibilidade de 3 produtos dentro do ramo da marmitaria. Então, você pode entregar uma marmita fresca, você pode entregar uma marmita refrigerada e você pode entregar uma marmita congelada. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre como que deve ser a divulgação de marmitas congeladas e como que você vai captar clientes para vender essas suas marmitas congeladas. E aí, quando eu divulguei hoje qual ia ser o tema dessa live, eu recebi no meu direct uma mensagem falando assim: ah, Gabi, mas eu tenho uma marmitaria já há quase 3 anos, eu entrego todos os dias comida fresca e vai ser impossível eu migrar para comida congelada. Ninguém vai querer comprar comida congelada minha, marmita congelada, porque os meus clientes já estão acostumados a comprar comida fresca, uma marmita que é recém-feita e entregue todos os dias já pronta e quentinha ali para o cliente. E se você ainda não tem uma marmitaria, né, mas de repente tem interesse em começar o seu negócio próprio, do absoluto zero, aí na cozinha da sua casa, no ramo da marmitaria caseira, pode ser que você também pense assim: ah, mas ninguém vai querer comprar marmitas congeladas de mim, porque eu ainda não sou conhecida, porque eu preciso primeiro entregar todos os dias marmita fresca, porque a marmita fresca ela já chega pronta para o cliente, então ele não precisa fazer mais nada com ela, ela chega mais gostosa, ela chega mais bem apresentada e é muito difícil vender comida congelada. Para esses 2 grupos, tanto quem já tem a marmitaria que só entrega comida fresca, ou para quem ainda não começou o seu negócio próprio de marmitaria caseira, mas quer começar e que pensa que é muito difícil vender comida congelada, gente, eu tenho algo para dizer para vocês. Isso não passa de uma crença limitante. E hoje, né, eu até trouxe para vocês no meu último story do final do dia, quando eu estava fechando o caixa da minha empresa, o fechamento ali do sistema de emissão de nota fiscal. E o meu fechamento hoje, se você não viu no final dessa live, você pode ir lá nos meus stories aqui e olhar.
O meu fechamento hoje das notas fiscais ali no sistema foi de R$ 2.390. Desses R$ 2.390, só R$ 42 não são referentes a um produto congelado, porque na minha loja aqui em Florianópolis eu vendo um único produto fresco, que são os Prana Bowls, que é um poke vegano que eu preparo fresquinho na hora e entrego. Então, o que acontece? Não é verdade que é difícil vender comida congelada, não é verdade que o cliente não quer comprar comida congelada, não é verdade que comida congelada não é bonita, não tem textura, não é saborosa. Isso tudo é um grande mito. E vocês podem pensar assim, ó, mas é que a maioria das marmitarias, elas entregam as marmitas frescas, né? Pois então, gente, isso é uma grande oportunidade para você fazer diferente e para você, de fato, estar aí à frente, né? Quem não se inova, não vai aí evoluindo de acordo com o mercado, acaba ficando para trás. E esse mercado das marmitas congeladas não para de crescer. Então, não passa de uma crença limitante essa ideia de que é muito difícil vender uma comida congelada. Boa noite, Bruna. Boa noite todo mundo que vem chegando. E por que eu digo isso para vocês? Eu, quando comecei a fazer as minhas marmitas em 2020, eu comecei fazendo da cozinha da minha casa e eu fazia comida fresca todos os dias. E, gente, fazer a comida fresca todos os dias de casa tem vários problemas, né? Eu ficava todos os dias, de 8 a 10 horas, cozinhando no braçal, fazendo higienização, pré-preparo, cozinhando. Eu fazia entrega, voltava para casa, lavava a louça. Eu tinha que fechar o caixa do dia, eu tinha que receber e confirmar os pedidos do dia seguinte, eu tinha que começar os pré-preparos da marmita do dia seguinte. Então era bastante coisa para fazer por dia. Eu trabalhava 10 horas por dia de segunda a segunda no braçal. Não tinha tempo de fazer um planejamento estratégico para crescimento da minha empresa. Não tinha tempo para cuidar de mim. Não tinha tempo para descansar. Não tinha momento de lazer. Se eu tinha algum tempo livre, eu só queria ficar deitada e descansando. Boa noite, Morgana. Boa noite, Silvia. Boa noite todo mundo que vem chegando aqui. Sejam muito bem-vindas. Paulinha Dornelles, boa noite. E além disso, desse problema, né, do cansaço extremo, da falta de tempo e de energia para cuidar da parte estratégica da minha empresa, comecei a ter um problema sério, que é desperdício de comida. Porque quando a gente faz uma comida fresca para ser vendida no dia e sobra comida, aquela comida não pode ser requentada para ser vendida no dia seguinte. Eu, pelo menos, prezo muito pela qualidade do produto que eu entrego e eu não entrego comida requentada. Então, sobrava comida e isso envolvia, né, desperdício de comida, prejuízo, porque eu comprei aquele insumo, eu gastei gás, eu gastei água, eu gastei energia para preparar e eu tava ali colocando a minha energia e o meu tempo em algo que ficou parado, que não foi vendido. A partir desse problema, que claro, né, eu comecei aos poucos, eu não fazia uma quantidade muito grande de comida no início, mas foi ficando recorrente o fato de acabar sobrando comida no final do dia. Quando era uma comida que podia ser congelada, eu comecei a ter um insight. Opa, eu acho que esse arroz integral com essa feijoada e uma couvezinha selada, eu posso fazer uma marmitinha e congelar ela. E aí fui fazendo uns testes. E aí desses testes que eu fui fazendo, que eu fui vendo que dava certo, eu comecei a congelar, a migrar, né? Eu fazia a marmita fresca já pensando que se sobrasse eu ia congelar aquela marmita. E comecei a avisar os meus clientes do dia a dia que eu tinha algumas unidades congeladas, se eles não tinham interesse de repente ir comprando mais uma marmitinha congelada para o jantar, ou para o dia que ele esquecesse de fazer o pedido, né? Porque a gente tem ali um horário, pedidos entre 11h30 e 2h30 da tarde a gente vai conseguir entregar, fora isso a pessoa provavelmente vai ficar sem marmita. E aí alguns clientes começaram a pedir 1, 2, 3 unidades de marmitas congeladas para ter em casa, quando eles esquecessem de pedir, ou num dia, enfim, né, que ficasse fora do horário ali e tudo mais, ou para jantar. E eu fui cada vez mais fazendo esse movimento e parei e reestruturei a minha empresa. Não vendi mais marmita fresca, comprei um primeiro freezer, tô até olhando ele agora que ele continua aqui na minha casa, porque na minha empresa eu tenho 2 freezers
grandes hoje, né, pro estoque, mas eu mantenho esse meu primeiro freezer pequenininho aqui, porque ele é o xodó, foi com ele que tudo começou, que eu realmente resolvi esse grande problema, que era fazer marmita fresca todos os dias e ter também um faturamento muito baixo. Fiz o meu primeiro investimento, comprei esse freezer pequeno e aí passei a vender apenas marmitas congeladas. Quando eu avisei todos os meus clientes que ia haver essa mudança, que eu não ia mais fazer entregas de comida fresca todos os dias, eu tive várias pessoas que de cara falaram: ah, mas daí então eu não vou querer marmita congelada, acho que não vai dar pra mim. Como eles já eram meus clientes, quando eu fui fazer o último dia da entrega da marmita fresca, porque eu tinha estipulado, né, a partir da data tal vai ser só marmita congelada, eu levei já 1, 2 amostras de marmitinhas congeladas para esses meus clientes de marmita fresca, para eles conhecerem o produto congelado. E eu posso dizer para vocês, gente, eu perdi no total, eu não tinha muitos clientes no início, né? Eu tô falando aí de 4 meses de empresa, onde o meu negócio quase faliu com marmita caseira, com produção todo dia, onde eu quase fiquei louca de tanto que eu trabalhava, não tinha tempo para nada, principalmente para cuidar da empresa estrategicamente. Eu perdi 3 clientes que realmente não consomem nada de comida congelada, não só a minha, mas eles não vão comprar um produto congelado no supermercado ou enfim, de qualquer outra pessoa que seja. Mas desses 3 clientes que eu perdi, que eu devia ter assim, clientes regulares, né, fixos, que sempre pediam entre 30 e 50 clientes. Não que eu fazia 30 e 50 vendas por dia, porque era bem difícil vender. Imagina, de casa, 50 marmitas por dia. Eu cozinhava no fogão de 4 bocas, eu não tinha nem estrutura para isso. Eu perdi 3 clientes, mas eu posso dizer que hoje eu já ganhei mais de 300 clientes em cima desses 3 que eu perdi, né? Quando eu reestruturei e passei o meu negócio para o negócio congelado. E foi só a partir do momento que eu migrei para o negócio congelado, que eu reestruturei a minha empresa, que eu tomei várias decisões, que o negócio foi para frente. Tanto que isso aconteceu em 2020. As minhas produções foram crescendo, eu precisei sair do apartamento onde eu estava, que era um fogão de 4 bocas, aluguei uma casa e comprei o meu primeiro fogão industrial, que tinha uma cozinha bem grande. E aí aumentei a produção, ficou pequena a cozinha dessa minha primeira casa, que eu tinha, né, mudado para já aumentar a produção. Eu comecei a alocar uma cozinha que funcionava num sistema de coworking aqui em Florianópolis, então era uma cozinha industrial completa, toda equipada, com 2 fogões industrial, 4 fornos, um monte de bancada, um monte de utensílio, mas foi o que foi necessário, porque não parava e não para de crescer até hoje, graças a Deus, a minha produção e os pedidos que chegam e novos clientes. E aí em 2022 eu decidi então dar mais um passo e abrir o primeiro ponto físico, né, a loja da Pranayami, e uma cozinha exclusiva de produção só então para as minhas marmitas, né, não faço mais de casa, mas percebe que foi a partir do momento que eu decidi mudar de marmita fresca para marmita congelada que eu consegui cuidar de todos os setores da empresa e fazer ela crescer. E gente, vocês devem se perguntar assim, ó, mas quantas pessoas é necessário para fazer isso acontecer? Eu, quando fui cozinhar nessa cozinha de coworking, né, que eu alugava por dia, por diária, eu locava 3 vezes a cada 15 dias, 3 dias a cada 15 dias, eu ia lá e fazia uma produção bem grande, estocava tudo e ia vendendo e fazendo as entregas. Nessa época eu comecei a contratar uns freelas que me ajudavam na produção ali no dia a dia. E desde que eu abri a minha empresa, somos eu e uma auxiliar de cozinha. Então é possível crescer muito com uma estratégia muito boa, com um produto realmente bom, né? Com uma posição dentro do mercado, sem precisar de uma equipe gigantesca. Até hoje somos eu e uma auxiliar de cozinha. E a gente tem, como a gente tem essa capacidade de produção, né, num lugar maior, a gente consegue fazer isso tranquilamente. E mesmo assim, eu tenho tempo para de manhã ir na academia, ir no yoga, ir na praia, criar conteúdos para vocês. Então, assim, é uma questão de organização. Então, é uma crença limitante. Marmita congelada vende muito. Só hoje eu vendi R$ 2.390, tá? Então, assim, me acompanha que agora eu vou falar para vocês como que vocês podem.
divulgar essas marmitas congeladas e como que vocês vão fazer para captar clientes para esse tipo de produto específico. E assim, se você já tem, né, uma marmitaria caseira e entrega comida fresca, minha dica seria para você ir aos poucos migrando e ir entregando umas amostras, digamos assim, umas marmitinhas congeladas para os teus clientes, para eles conhecerem o teu produto congelado e verem que não perde em nada, na verdade. É um ganho, gente. Agora eu vou falar com vocês sobre isso. Mas claro, né, isso se você tiver interesse em migrar. Mas se quiser também só incluir mais uma linha de congelados aí, eu acredito que ficaria só por um tempo, porque muito em breve você vê que a questão do tempo cozinhando e do faturamento que entra no seu dia é absurdo. Eu até tinha feito uma conta aqui pra vocês, ó. Quando eu vendia marmita fresca, eu comecei vendendo a R$ 15 a unidade, em 2020. Eu teria que vender 153 marmitas no dia para faturar os 2.390 que eu faturei hoje com comida congelada, com marmita congelada. Impossível fazer 153 marmitas sozinha de casa num fogão 4 bocas por dia. Não tinha capacidade de produção e nem capacidade física mesmo minha de montar todas essas marmitas. Imagina receber 153 pedidos. Imagina você preparar, né, a comida, montar a marmita, despachar pedido, conferir pagamento. Gente, ia ser uma loucura. Então, assim, ao invés de fazer 153 vendas de R$ 15, hoje eu fiz, se eu não me engano, foram 5 ou 6 vendas que deram esse valor de R$ 2.390. Porque eu reestruturei meu negócio, porque eu não vendo mais a marmita unitária a R$ 15. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, já espero que vocês estejam com caderninho e caneta na mão aí para anotar o primeiro passo, né, que você precisa para então começar a divulgar aí as suas marmitas congeladas. Primeiro passo, você precisa se posicionar com relação a qual produto você vai oferecer. Ué, Gabi, qual produto eu vou oferecer? Eu vou oferecer marmita congelada, marmita caseira congelada, ou se você já tem uma empresa, uma marmita congelada. Tudo bem, uma marmita congelada, mas essa marmita, ela vai ser fit? Ela vai ser low carb? Ela vai ser vegetariana? Ela vai ser vegana? Ela vai ser uma marmita orgânica? Ela vai ser uma marmita da cozinha inclusiva, né? Que vai dar aí uma atenção para pessoas que têm intolerância e alergia, tanto a glúten, lactose, enfim, né? Claro que existem algumas especificidades, algumas pessoas que têm umas alergias, assim, um pouco mais específicas, mas no geral é glúten e lactose. Que tipo de marmita você vai oferecer? E por que eu tô falando isso? Você precisa se posicionar se você quer se tornar referência. Você vai começar se tornando referência no seu bairro, depois você vai se tornar uma referência na sua cidade, depois você pode se tornar uma referência na sua região, quiçá daqui uns anos eu espero que você seja referência nacional aí de uma marmita congelada X. O que você vende é X. Por exemplo, uma pessoa que vende marmita congelada fit, qual é o lugar mais óbvio onde ela mais vai atingir, né, pessoas que provavelmente vão comprar a marmita dela sem nenhum argumento assim de não, mas isso não é pra mim. Se ela for numa academia, entregar um panfleto lá, de repente levar umas amostras para alguns coaches, técnicos, professores da academia, de repente ela faz uma parceria com o dono da academia, quem treina na academia ganha 10% de desconto sobre o produto dela, não sei, enfim, daí isso também, né, tem que fazer uma estratégia bem clara de negócio e que não vai te deixar no prejuízo. Mas fica mais óbvio para quem você vai oferecer. E aí, quando você vai se especializando, né? Você vai sempre produzir essa marmita fit, Você vai melhorando a sua técnica de cocção. Você com certeza vai se interessar em pesquisar receitas, em comprar livros de marmita fit, se especializar com cursos na internet mesmo. E aí você vai começar a melhorar cada vez mais, porque é na prática do dia a dia que a gente vai melhorando as nossas habilidades. Quando eu comecei, até mesmo com o congelado, as minhas marmitas eram monocor, assim, era tudo uma cor só, aí errava muito na textura, tinham vários problemas, mas com o tempo você vai aprendendo, você vai melhorando e você se torna uma referência. Então, quando o pessoal dessa academia, né, que a gente tá falando aí, que você fez uma parceria, hipoteticamente,
porque você é especialista em marmita congelada fit. For falar de comida fit, eles vão lembrar de você, eles vão te indicar, você vai ser uma referência. E é isso que a gente quer, porque assim, ó, quem faz de tudo um pouco não faz nada bem feito. Não tem como você ter uma linha vegetariana, uma linha vegana, uma linha fit, querer ter uma linha orgânica por vários motivos. Uma que dificilmente você vai ser lembrada por um produto específico que você oferece. E depois tem os outros problemas operacionais, né? Tem uma quantidade imensa de ingredientes que você tem que comprar, vários processos que você tem que fazer. Aí provavelmente você vai ter que produzir em vários dias para dar conta de produzir todas essas marmitas aí diferentes. E o que que acontece? Por exemplo, empresas grandes, né, sei lá, a Cook, por exemplo, ela é marmita congelada, mas ela vende várias linhas. Sim, mas daí é uma empresa, né, que produz de forma industrial, que não tem um problema de espaço, não tem problema de aquisitivo para comprar um monte de ingredientes, e elas não são conhecidas, não são referência de uma única coisa, mas geralmente são lembradas e são referências por serem marmitas baratas. Vendem uns combos enormes lá de 20, 30 marmitas a R$14 cada uma. Não são saborosas, enfim, não sei, né? Então é muito melhor você se especializar e você se tornar referência nisso. Na Pranayami, desde que eu iniciei a produção das marmitas em 2020, eu escolhi que as marmitas iam ser veganas. Isso significa que tudo que eu produzo não leva nada de ingrediente de origem animal. Não tem carne, não tem ovos, não tem leite, não tem derivados de leite, não tem mel. E o que que aconteceu com isso? Eu comecei em 2020 e no final de 2022 a Pranayami foi eleita por consumidores no portal O Que Comer Vegan em Florianópolis, foi eleita a melhor marmita vegana de Florianópolis. Isso com certeza não teria acontecido se eu tivesse várias linhas de produto e se eu tivesse produzindo várias coisas ao mesmo tempo. Então, por isso é importante você definir qual vai ser o produto que você vai oferecer. Com isso, gente, automaticamente você já vai estar definindo qual vai ser o seu público. Por exemplo, se a tua linha é fit, você escolheu que você vai vender marmita congelada fit, para algumas pessoas não tem valor uma comida ser fit, uma marmita ser fit. Eu até estava pensando, né, trazer um exemplo aqui, né, nessa live de hoje para compartilhar. Por exemplo, o meu pai, ele trabalha bastante horas, assim, num serviço pesado e tudo mais, ele consome bastante calorias, é um apreciador aí do churrasco tradicional, com aquela gordurinha na carne. Se você for oferecer uma marmita fit para ele vai olhar para você e vai falar assim, mas eu nem como isso. Então, a partir do momento que você define qual vai ser o produto que você vai oferecer, fica muito mais fácil você atingir o público que vai querer comprar a sua comida. E a gente não tem que achar que a gente vai vender para todo mundo. Eu falo para vocês assim, ó, com a consciência tranquila, coração aberto, que o meu produto, por exemplo, não é um produto para todo mundo. Não no sentido de que eu estou excluindo, que eu não quero que alguém compre, mas é porque eu tenho consciência que tem pessoas que não têm interesse no meu produto e tá tudo bem. Por isso que existem diversos negócios sempre dentro de um mercado alimentício, de marmita caseira. Tem vários ramos, aí você pode escolher diversos produtos e tem gente para comprar de todo mundo. Então, você tem que também vender um produto que faça parte da sua verdade, sabe? Que espelhe aquilo que você é, que esteja conectado, né, com a tua verdade, assim, com a tua história. Por que que eu, por exemplo, escolhi produzir apenas marmitas veganas? Porque em 2020, logo depois do início da pandemia, na verdade um pouco antes do início da pandemia, em fevereiro, eu fui diagnosticada com um câncer de tireoide e comecei o processo de cura desse câncer de tireoide. Em seguida veio a pandemia. Então, para mim, eu estava doente internamente, o mundo estava doente externamente e tinha uma relação, sim, com a alimentação. Então, eu comecei a pesquisar sobre uma alimentação mais saudável, mais natural, que tivesse uma energia mais limpa, digamos assim. E isso me ajudou a definir o que eu ia vender e a me posicionar, porque eu trago a minha história, eu trago a minha verdade, né? Então, se você, por exemplo, escolher fazer uma marmita fit, por que você quer fazer uma marmita fit? Você é uma pessoa que gosta de treinar, vai na academia, qual o seu estilo de vida? Mostra isso para o seu cliente também. Ou, eu quero priorizar marmitas que sejam orgânicas.
porque para mim é importante essa questão do cuidado com o solo e a qualidade do ingrediente que eu entrego para o meu cliente, porque eu apoio pequenos agricultores locais, agricultura familiar, agroecológica. Pode ser algo com que você se identifica, né? Quando a gente faz algo que vem do nosso coração, que vem da nossa verdade, isso fica transparecido e é muito mais fácil você vender o seu produto, porque você até de certa forma já se posiciona ao trazer a sua história. Então, primeira coisa, definam qual marmita congelada vocês vão vender. E aí, automaticamente, vocês já vão saber para qual público vocês vão ofertar isso, né? Claro que está sempre bem relacionado ao estilo de vida dessas pessoas, a escolha da marmita que eles vão pedir ou não. E o terceiro passo é você definir, então, um cardápio que seja atrativo e que seja lucrativo. O que é um cardápio atrativo? Para o seu cliente se sentir atraído pelo seu cardápio, ele precisa de 3 fatores bem importantes. Eu até já criei um conteúdo aqui no meu feed sobre isso. Um cardápio atrativo vai conter fotos boas dos produtos. E aí, gente, a dica é, tentem tirar fotos, né, durante o dia, num lugar mais iluminado, para que apareça bem, né, a sua comida, para que seja valorizada as cores dessa marmita. Ele tem que conter informações com relação à quantidade, qual é o peso dessa marmita, quantos gramas vem, e também com relação à lista de ingredientes. É sempre bem importante você colocar lá todos os ingredientes que você utiliza, azeite de oliva, alho, cebola, sal, couve, porque você ajuda o seu cliente a escolher. Se tem alguma coisa que ele não come, que ele não gosta, que ele não vai pedir, ele viu ali, ele já sabe que ok, então esse aqui eu não vou provar. E você também poupa tempo seu de toda hora vir alguém perguntando assim, mas tem chuchu sei lá, na seleta de legumes? Eu tenho alergia a chuchu. Eu já tive um cliente que disse que é alérgico a chuchu. E aí? Então, se você já deixa descrito, você não precisa especificar cada um que vem perguntar. E itens de ingredientes alergênicos, né? Se contém glúten, se contém lactose, se contém derivados do soja, se contém oleaginosas, as castanhas, porque as pessoas, a grande maioria tem alergia a esses ingredientes que eu acabei de listar, e inclusive é orientado sempre colocar, né, esses alergênicos caso você vá produzir alguma coisa que tenha eles. Então, cardápio atrativo vai ter foto boa, vai ter quanto pesa a marmita, quanto rende, enfim, e vai ter também a lista de ingredientes. E esse cardápio, ele tem que, né, a marmita, ela tem que ser colorida, ela tem que ser nutritiva. Não uma marmita, por exemplo, sem nada de proteína, cheia de carboidrato, porque o seu cliente vai almoçar a sua marmita, dali 1-2 horas ele vai estar com fome se não tiver um alto teor de proteína adequado, né? Então tem que ser nutritiva também. E existem, inclusive na internet, gente, se você pesquisar, jogar no Google, como montar um prato vegetariano adequado, como montar um prato vegano adequado, como montar um prato adequado nutricionalmente, com carne e tudo mais, vocês encontram essas informações e proporções com facilidade. No início a gente tem que ir bastante atrás mesmo de várias informações. Eu passava horas pesquisando, horas procurando chefes, restaurantes, marmitarias que para mim foram e são referências. Assistia tudo quanto é tipo de competição culinária que vocês imaginarem para assim abrir a mente, né, ter referência, porque a criatividade, assim, eu não acredito que ela seja algo que nasça com a gente. Eu nasci criativa, eu sou criativa. Não, na verdade você tem que buscar fontes de referência para depois ir fazendo diferentes combinações e ser considerada, né, criativa na cozinha. E um cardápio lucrativo, então, aí agora a gente vai falar do lado, né, da empreendedora que tem a marmitaria, que também precisa que esse cardápio seja lucrativo. A partir do momento que você opta por qual vai ser o tipo de marmita que você vai produzir, você já consegue fechar parceria com fornecedores que com certeza nunca vão te deixar na mão, vão estar sempre te atendendo, inclusive em dias e horários fora do previsto, e que conseguem manter um valor bom para você, além de desconto quando anualmente ou semestralmente, aí depende muito, né, aumenta o valor daquele produto, ele consegue ou não aumentar tanto ou não aumentar, porque ele sabe que você de tanto em tanto tempo vai pedir X quilos daquele produto.
Eu, por exemplo, tenho fornecedores de tofu e de cogumelos que são os mesmos desde 2020. Desde que eu comecei cozinhando de casa, são exatamente os mesmos fornecedores. E eu brinco com eles que eu não largo eles por nada e eles também não me largam por nada, porque eu sou uma cliente recorrente, né? Então, às vezes, melhora a possibilidade de pagamento, estende prazo, dá desconto, fica com a loja aberta até mais tarde para eu passar a buscar, faz uma entrega num dia que não ia ter entrega para mim. Então, já começa aí a ser lucrativo para você. E, claro, você vai criando relações, né, com fornecedores e essa rede de produção das marmitas, ela vai crescendo e vai se fortalecendo. E você consegue também, né, optar por ingredientes da estação. Então, toda vez que você for montar um cardápio, se ele não for ser um cardápio fixo, observe quais são, principalmente os produtos, frutos da terra, vegetais, enfim, que estão na estação, porque eles são sempre mais baratos. Tem épocas, por exemplo, do ano que aqui em Florianópolis é bem difícil achar coentro. No inverno, coentro não cresce, não tem coentro em lugar nenhum. Então, você já vai se preparar para quando não tiver aquele produto ou se tenha muito caro. Então, você não vai produzir nada com aquele ingrediente especificamente. Então, aqui a gente já começa automaticamente a falar de captação. Por quê? A gente definiu o produto que automaticamente definiu o público e aí a gente já tem um cardápio atrativo e lucrativo, contendo aí todas as informações que o seu cliente vai pedir, e aí a gente vai para a parte exata, então, de divulgar, né? Como que eu vou captar os clientes? Como que eu vou divulgar essa minha marmita? Gente, eu vou falar um negócio bem sério para vocês, assim, ó, que vale ouro. Anota aí, anota num caderninho, pega caneta, pega um papel, pede para alguém ir buscar para você e anota isso que eu vou falar agora. O que você tem que vender para o seu cliente quando você vai oferecer uma marmita congelada é a solução dos problemas dele, né? Você não vende só um produto, você não vai chegar e vai fazer uma postagem ou vai abordar alguém ou vai mandar uma mensagem no WhatsApp falando assim: oi, tudo bem? Agora eu tô vendendo marmita congelada, quer comprar? Não, provavelmente o pessoal vai pensar assim: quê? Marmita congelada? Não! Você não vende a marmita congelada. Você fala sobre uma comida saborosa, nutritiva, colorida, com textura, que fica pronta em 6 minutos. E aí você vai falar para o seu cliente: então, se você quer manter a sua rotina produtiva e saudável, eu posso te ajudar. O meu produto vai estar ao alcance da sua mão. É só você abrir a geladeira, o freezer da sua casa e aquecê-la em 6 minutos no micro-ondas e você vai ter uma refeição excelente. Você não vai deixar de comer algo gostoso, você não vai deixar de comer algo saudável. O que eu recebo, gente, de feedback de cliente meu falando que eu salvei o dia, que eu salvei a semana, que eu salvei o mês, que eu salvei o ano deles, que as pessoas estão muito atarefadas. Desde 2020, tudo corrido, é sempre muita coisa para fazer. As pessoas, depois que voltou a pandemia, estão fazendo cada vez mais coisa ao mesmo tempo. E começou, né, a crescer e continua crescendo essa preocupação com a saúde. A gente viu o quão importante é estar saudável quando chega uma pandemia, quando chega uma doença. E a alimentação é um dos pilares base de uma saúde. Então você precisa educar o seu cliente sobre isso. Você não pode ficar falando assim, ó, mas comparada com a marmita fresca, nananana. Não, você não vai nem comparar, você esquece marmita fresca, você não vai falar de um produto que você não vende, você vai gastar a sua energia, o seu tempo e a atenção do seu cliente para falar do seu produto. Você vai vender para ele praticidade em primeiro lugar, você vai vender saúde para ele em segundo lugar e em terceiro lugar você vai fidelizar ele, sabe como? Quando você entregar um produto que seja uau, nossa, eu pedi uma marmita da Gabi, mas assim, ó, não esperava que fosse chegar tudo que chegou. Eu não esperava que a embalagem ia ser dessa forma, eu não esperava que ia ser tão prático assim. Oi, Fabiane, boa noite, bem-vinda. Perdeu a hora, mas sim, a live vai ficar gravada, eu vou deixar ela aqui no feed para vocês depois conferirem, darem uma olhadinha, mas fica aqui comigo que eu tô entregando o ouro agora, hein? Eu sempre guardo pro final o ouro porque é especial, quem fica comigo até o fim merece realmente receber o ouro aí no final da live. Então o seu produto ele tem que ser diferente, né? Não precisa ser de cara tudo, mas assim, marmita congelada geralmente é entregue em embalagem de plástico. Todas são iguais.
Na minha empresa, a minha embalagem não é de plástico, ela inclusive é personalizada. Claro que você não precisa começar já assim, mas já é um diferencial. Você não precisa ser melhor que o seu concorrente, você precisa ser diferente do seu concorrente. Você não precisa comparar a sua marmita com os outros, mas você precisa sim apresentar os benefícios do seu produto, da sua marmita. E é assim que você vai fidelizar então o cliente, com uma embalagem surpreendente, com um cartãozinho que você escreve à mão. Eu faço isso até hoje, eu tenho clientes de anos que até hoje eu mando recadinho na mão, acompanho eles na internet ou lá na loja quando eles vão retirar coisa. Eu sei que quem tá grávida, quem ganhou bebê, aniversário da mãe, eu sei que marmita que cliente não gosta, que ingrediente que tal que cliente não pode consumir. Então você vai fidelizando quando você vai dando atenção aos detalhes, porque é nos detalhes, gente, que mora aí a grande mágica. E você vai entregar, claro, né, uma comida de qualidade. Se você entregar uma vez e você não entregar uma comida boa, ele provavelmente não vai ser fidelizado. Agora, se você conseguiu fazer uma venda e você entregou, né, tudo isso, uma comida de qualidade, você entregou praticidade, você entregou ali soluções, né, dos problemas do seu cliente, ele com certeza vai se fidelizar, gente, porque nos dias corridos e com cada vez mais as pessoas querendo cuidar da saúde, é cada vez mais fácil vender uma marmita congelada. É muito prático a pessoa pegar do freezer e levar para o trabalho, ou se ela tá trabalhando de casa, ela abrir o freezer, parar o trabalho dela por 6 minutinhos, aquecer a marmita dela. Oi, Kellen, boa noite. E seguir o dia dela sem ter que pensar em cardápio. E isso você pode falar para o seu cliente em postagens. Inclusive ontem eu fiz uma postagem no Pranayami, se vocês podem entrar lá para olhar, com um checkzinho de tudo que ele não precisa fazer, porque eu já cuidei para ele. Eu já cuidei de um cardápio nutritivo, elaborado, proteico, colorido. Eu já cuidei das compras. Eu já cuidei da higienização de tudo. Eu já cuidei da preparação de tudo. Eu já cuidei da embalagem, né? Já embalei essa comida. Eu já cuidei da limpeza da cozinha. Eu já congelei essa marmita, então é só ele, né, manter congelada na casa dele. Ou seja, a única preocupação dele é escolher qual marmita que ele vai comer no dia. Olha que maravilha! Eu ainda brinco, né? O mais difícil vai ser você escolher qual marmita comer no dia. Então, eduque o seu cliente para que ele entenda quais são as vantagens que esse produto fornece. É dessa forma que você realmente consegue captar os clientes para as marmitas congeladas. Mas é isso, gente. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas tem muito mais coisa, muito mais conteúdo. Inclusive, eu adoro quando vocês comentam na caixinha de perguntas ideias de temas, dificuldades que vocês têm. É para isso que eu tô aqui, para compartilhar minha história. É uma jornada aí, né, que eu tenho feito desde 2020 de muitos erros e agora cada vez mais acertos. Então eu quero compartilhar com vocês tudo que eu acertei para que vocês não errem como eu errei, não percam tempo, não joguem comida fora, não tenham prejuízo. E quem quer saber mais sobre a marmitaria lucrativa, sobre essa marmitaria de sucesso, no dia 1º de fevereiro eu vou dar uma aula 100% online gratuita, apenas para os inscritos. Então, se você não quer perder essa aula, no link, na minha bio aqui, tem um link azul onde vai estar escrito inscrição Gabi, chefe Gabi Paludo. Clica lá, faz a sua inscrição nessa Masterclass. Nessa Masterclass eu vou ensinar quais são os 3 pilares de uma marmitaria de sucesso. Vai ser uma aula exclusiva, só quem está inscrito vai assistir a essa aula. Ela não vai ficar gravada em lugar nenhum, a gente não vai disponibilizar ela depois. E é muito importante que você participe dela para se tornar uma marmiteira de sucesso. Eu realmente desejo assim que todas vocês atinjam os objetivos de vocês. Vamos construir aí cada um o seu império da cozinha de casa, do absoluto zero, que é sim super possível. Vocês podem contar comigo para isso. Se inscreveu, que legal, muito bem, Paulinha. A Kellen também já se inscreveu, vai ser ótimo ter vocês nessa aula no dia 1º de fevereiro. Com certeza vão sair assim, ó, sabendo exatamente quais são os 3 pilares de uma marmitaria de sucesso. E quem já se inscreveu, gente, aceita lá para entrar no grupo VIP do WhatsApp. A gente vai enviando os dias que tem live aqui para lembrar vocês. E a gente vai enviar também por esse grupo do WhatsApp o link dessa aula no dia 1º de fevereiro, tá? E aí vai no e-mail automático de vocês uma pesquisa que eu ficaria muito feliz se vocês pudessem responder.
me ajudando a trazer conteúdo. Qual é a tua dificuldade? Tu já tem uma marmitaria, tu não tem uma marmitaria ainda, tudo que vocês precisarem assim de ajuda, vocês podem responder nessa pesquisa que eu vou trazendo em conteúdo aqui para vocês. E ao responder essa pesquisa, vocês ganham de presente um e-book meu. Presente, gente, a aula é gratuita e o e-book também é de presente, tá? Um e-book onde eu compartilho com vocês 7 receitas campeãs de vendas desde 2020. Então tem tudo detalhado lá, ingredientes, modo de preparo, foto da marmita, um bônus explicando como que você deve montar essa marmita para ela ficar uma marmita colorida, bonita, atrativa. Com certeza já é um super conteúdo aí para você, se você já quiser começar aí a empreender no ramo de marmitas congeladas de casa, já fazer. Então responda a pesquisa lá. E na quinta-feira, às 20h30, eu tenho uma live de novo aqui com vocês. Quem quiser me acompanhar vai ser um prazer. Imagina, Paulinha, eu que agradeço vocês por estarem aqui comigo. Para mim é uma verdadeira honra estar viva em vida e compartilhando um pouco que eu sei. Vamos juntas, gente. Boa noite. Tchau, tchau.